Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Ontem não deu para eu vir, mas hoje nós estamos aqui. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, 21 horas e 3 minutos. Nós estamos a 770 dias do final da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Muita coisa aí acontecendo, né? Muita coisa vindo a público. Nós estamos vendo um enxame de notícias, tanto notícias da área governamental, mundial, como notícias da natureza. É bom a gente ficar alerta com isso. Nós estamos tendo notícias governamentais e notícias da natureza já dando aquilo que Deus vai mandar. Prestem atenção. Paz do Senhor, Joelma. Shalom, Viviane. Nós temos que ficar alertas, meus irmãos, porque é o seguinte: o Senhor deixou tudo relatado para nós. Boa noite, Joelisa. O Senhor deixou tudo relatado para nós, aquilo que está prestes a acontecer. E nós já estamos vendo aí os fatores, né? Observem a natureza, entendeu? Observem a natureza, que ela está avisando que as taças logo serão derramadas, os juízos já estão vindo sobre a terra. Presta bastante atenção, nós estamos no 6º selo sendo desatado. E eu tenho achado interessante o seguinte, é que vários irmãos estão tendo, irmãos que achavam que isso era conversa, tá? E Deus está mostrando para eles que nós já estamos no 6º selo, não é um e nem dois, são vários, tá? Vários estudiosos da palavra já estão vendo que nós estamos já no 6º selo. Boa noite, Maria, seja bem-vinda, minha irmã. Tá entendendo? Então, prestem bastante atenção. Fiquem alertas, porque nós estamos a um passo, irmãos, da volta de Jesus. Não brinca com isso não, isso é sério. Nós estamos um passo da volta de Jesus. E as pessoas não estão acordadas, elas precisam acordar. Nós precisamos acordar. Vai ser um povo pequeno que vai acordar? Vai. Paz, Vânia. Mas nós precisamos tentar acordar o restante, entendeu? Existem alguns que não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, mas estão despertos. Eu acredito que esses são aqueles que vão ser guardados para o milênio. Eles vão lutar contra a besta, entendendo? E vão passar ao milênio. Eu acredito que sejam estes. Então eu fico atenta, principalmente a médicos que estão ligados com a situação. Tem um povo aí muito ligado com a situação, entendeu? Então eu digo para vocês, é tempo de nós estarmos ligados no trono da graça. Presta bastante atenção no que eu estou falando. Nós estamos em momentos cruciais, os momentos não são de brincadeira. Não são. Graça e paz, Val. Olha a natureza. Gente, nessa semana, no Peru, no Chile, na Argentina e agora hoje na Turquia. Na Turquia não, no Irã. Boa noite, Alberto. No Irã, rios que estão com cor de sangue. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Rios que estão com cor de sangue. Entenderam? As águas estão se transformando em sangue. Ai, Ruth, mas aquilo não é sangue. Mas a cor é. Eu garanto que ninguém vai querer tomar aquela água. Preste atenção, olha os terremotos, não é? Olha, presta atenção. Não é terremotinho, não. Boa noite, Simone. Não é abalozinho. Olha, a ilha de Santorini foi esvaziada.
25 mil pessoas por fora de casa. Mais de 2.000 abalos sísmicos. Tá bom? No Mediterrâneo. Olha ontem no Caribe, ainda tá tremendo lá em cima. Estão com aviso de tsunami. A terra não para de tremer, a Costa Rica está tremendo. Eu sei porque eu morei lá e eu recebi hoje notícias de lá. Se a Costa Rica está tremendo, a América Central inteira está tremendo. A Costa Rica é 250 km de largura por 600 de comprimento. Esse é o tamanho do país. Eu sei porque eu vivi lá. Tá entendendo? Prestem atenção. A coisa não é brincadeira, irmãos. Agora tem outro enxame no Mar Báltico. A terra, o sexto selo está sendo aberto. Eu achei que o sexto selo ia ser aberto só no meio do ano. Mas não, ele está se abrindo agora. Quer ver? Olha o que diz o sexto selo em Apocalipse 6, versículo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia. Olha aqui, ó. Olha o primeiro, ó. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. Irmãos, presta atenção. A primeira fase do sexto selo é tremor de terra. Isso não é normal. Boa noite, Josi. Isso não é normal. Presta atenção. Abram suas mentes, se liguem, porque a terra está avisando que Jesus está voltando. O que está acontecendo com a terra? O que está acontecendo com a terra? Irmãos, o pecado enfraquece a terra. O pecado enfraquece o magnetismo da terra. Você acha que isso é brincadeira? Não é não, isso é sério. O pecado, a violência travada, né, em cima dessa terra. Lembre-se que a terra é um organismo vivo. Tá entendendo? A terra é um organismo vivo. A terra vai jogar para fora todo o sangue inocente derramado. Tem gente que acha que isso é conversa fiada, não é. Nós vivemos num mundo material, entre aspas, que é extremamente espiritual. Você está vendo uma camada de coisas. Existem outras camadas de coisas. Entendendo como é que é? Presta atenção, meu irmão. Fica alerta. Põe o teu radar para ligar. Põe o teu radar para ligar, porque nós estamos já vivendo momentos terríveis. E não são momentos de você errar. Porque é o seguinte, meu irmão. Se você errar agora, consequentemente, você não tem oportunidade de volta. Se você errar na condução da tua vida nesse momento, eu te digo sem dúvida nenhuma, a condição de volta é muito pequena. Nós não estamos em tempo de brincar. Estão entendendo? Prestem atenção, isso é muito sério que eu tô falando com vocês. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. Inclusive, eu ontem não vir aqui, eu tava muito cansada. Quando eu tô muito cansada, irmãos, eu não consigo falar direito. Sabe, eu fico, parece que eu travo, a minha boca trava, eu não consigo. Então, quando eu tô muito cansada, então eu sento aqui, eu fico vendo as coisas, mas eu não consigo falar. Então, ontem eu não conseguia mesmo, eu tava muito, muito cansada. E não consegui vir. Mas eu estava aqui orando, observando as coisas, né? E eu quero falar aqui com vocês algo que, para vocês ficarem alertas, presta bastante atenção. Tem um canal que eu gosto demais. Gosto demais, já recomendei esse canal para muita gente. Não vou falar quem é, não vou falar o canal também que é, tá? Algumas pessoas vão entender o que eu tô falando. Algumas pessoas vão entender. Esse canal foi um canal que eu tava com eles desde o princípio, entendeu? Desde o princípio. Mas ontem, o que eu vi, aliás, o que eu já vi há algum tempo atrás, que eu já avisei para a pessoa em questão. Boa noite, Tatiana. E o que eu já avisei para a pessoa em questão, tá? Mandei um recado pelo cônjuge, tá? Mas
eu acho que essa pessoa, não sei, eu acho que ela não se liga direito nas coisas, não é possível. Mas ontem o senhor me incomodou muito. E eu acabei tirando a minha inscrição do canal e eu prometi a Deus que eu não entro mais naquele canal. Eu não quero mais ouvir, eu não quero. Porque ontem eu vi o perigo que essa pessoa está correndo e está fazendo os outros correrem. Então eu quero deixar aqui bem claro para vocês tomarem cuidado, porque eu sei que muita gente que está aqui também segue, só que não me peçam para falar quem é, porque eu não vou falar quem é. Mas eu vou alertar, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Ontem na live que eu vi, já a live gravada, né? Essa pessoa, ela tem costume de fazer palhaçada com dom de língua, tá? Essa pessoa tem costume de fazer, tirar sarro, né? Criticar as pessoas que têm o dom de língua. A gente sabe que existem as línguas falsas, sabe? A gente sabe que o falso está no meio do verdadeiro e é necessário que ele esteja para o verdadeiro se manifestar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Falsos profetas também tem, com certeza. Eu tenho que denunciar o falso profeta? Tenho. Mas eu tenho que denunciar com uma condição. Sabendo que quem está em pé, olhe para que não caia. Presta atenção no que eu estou falando. Quem está de pé, quem está denunciando, fica esperto para não cair. A gente tem que denunciar debaixo do sangue de Jesus, com respeito. Não é denunciar fazendo chacota, não é denunciar rindo e no chat todo mundo dando risada, levando outras pessoas a pecar. Eu denuncio as obras da treva, denuncio. Mas eu denuncio no meu lugar. Eu denuncio debaixo da mão de Deus. E sabendo que eu também posso errar como ele está errando. E que eu tenho que colocar a minha vida diante de Deus para que eu não erre. Shalom, Luciana. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você que está nesses canais que estão fazendo isso. Tem 2 canais fazendo isso. 2 canais fazendo isso terrivelmente. Eles estão denunciando, mas não deveriam fazer chacota disso. Sabe por quê? Porque eles estão mexendo com gente verdadeira. Ontem houve como é que eu posso dizer? Como é que eu posso lhe falar? Pegaram um rapaz que eu conheço, um rapaz de Deus, que Deus tem dado para ele revelações verdadeiras, entendeu? Eu nem sabia, porque esse aí já não entro faz muito tempo. Revelações verdadeiras e ele tripudiando, essa pessoa tripudiando em cima desse rapaz. Irmãos, aquilo me deu uma tristeza tão grande, exatamente, fazendo zombaria de um servo de Deus. Presta atenção. Na internet tem os falsos? Tem, mas tem os verdadeiros. Como eu não sei, eu posso não saber discernir? Entendeu? Você avisa, irmãos, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado. Mas você não precisa fazer zombaria. Você falou certinho, Jaque, é exatamente isso. Zombaria. Não. Nós temos que estar atentos, alertas. Como eu digo para vocês, eu vejo aí o pessoal dizendo, julgue a profecia, mas não julgue o profeta. Não, tá errado. O profeta, ele é consciente do que ele está trazendo, se é mentira ou se é falso. Entendeu? Então presta bastante atenção. Tem o mentiroso e o falso, tá? Então, não, essa fala tá errada também. Mas se eu for denunciar, eu tenho que denunciar debaixo do sangue do Cordeiro, com respeito. Presta atenção, meus irmãos. Não é ainda falando em língua, inventando língua para falar, como se aquilo fosse uma coisa, sabe, banal, porque o dom de língua existe. Ele existe, ele pode estar sendo atraiçoado, mas ele existe, ele é real. Eu não falo porque eu pedi a Deus para tirar de mim.
Mas eu não condeno os meus irmãos que falam, de maneira nenhuma, que eu acho uma bênção. Tá entendendo? Mas como eu fiz a minha escolha, então por isso eu não falo. Mas eu falar do que Deus dá para um irmão, para uma irmã, que eu sei que é coisa séria, ainda fazer aquilo tudo, ainda espichar que o irmãozinho faz o X, né? Sei lá como é que ele faz lá, que ele fala, e ainda dando risada disso, e o chat inteiro dando risada daquilo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa bem séria. Quem está em pé, olhe para que não caia. Isso diante de Deus. Isso diante de Deus, vocês não têm noção do que é. Ontem eu saí de todos os canais. Eu estava no canal do Telegram, estava no canal no YouTube, eu saí de tudo. Tinha aqui no meu Instagram, saí de tudo. Eu não vou compactuar com uma idiotice dessa. Eu não vou compactuar com um pecado desse. Ai, irmã Ruth, mas ele está falando os falsos. Os falsos que ele está falando também tem os verdadeiros. Aquele falso que essa pessoa falou ontem é um homem verdadeiro de Deus. Entendeu? É verdade, o dom de língua precisa de interpretação. Sim, ele precisa de interpretação, mas tem irmãos que Deus usa para edificação dele. Irmãos, eu conheci um homem que ele falava em inglês. É a coisa mais linda ele falar. Eu já contei aqui os testemunhos de dom de língua. Já contei aqui. Eu tenho vários testemunhos. Tinha um irmão em Ribeirão Preto, um senhorzinho, entendeu? Que ele era simples, ele devia ter o 4º ano primário. E aquele homem, eu não lembro o nome dele agora, eu lembro bem, ele era baixinho, careca. E aí ele, na rua, chegou um irmão junto com outro senhor que ele não conhecia. E de repente ele começou a falar em língua. E ele terminou de falar em língua. O que estava do lado desse senhor falou assim: ele sabe falar árabe? Ele disse não sabe. Ele falou: pois ele falou a minha vida toda e eu vou me aceitar Jesus através do que Deus manda, do que ele falou para mim, porque ele falou a minha vida inteira. Ele falou segredos que ninguém sabe da minha vida. E você vai falar para mim que isso é do diabo? Ah, meu irmão, cuidado. Aquele rapaz que ele estava falando em questão, que essa pessoa estava falando em questão ontem, eu acho que é o irmão Gesiel, o nome dele, do rapaz, um profeta do Senhor do Rio Grande do Sul, ele é. Um menino usado por Deus, usado pelo Senhor. Simplesinho, não tem condições, tá entendendo? Mas um verdadeiro servo do Senhor, usado pelo Pai. Eu lembro que ele falou o que aconteceu em São Paulo aí agora. Deus deu na boca daquele rapaz 15 dias antes de acontecer. Tá bom? Tá? Então presta atenção, meus irmãos. Fica alerta. Fica alerta porque todos nós temos telhado de vidro. Todos nós pecamos em algum ponto. Eu posso falar para você, meu irmão, toma cuidado com os falsos profetas. Toma cuidado, fica alerta, cuidado. Mas você boa noite, Eliane. Você pela palavra de Deus, você vai entender o que é falso profeta e o que não é. É que nem aquele pastor, né? Não lembro agora o nome dele, é um pastor lá do Belém do Pará. Acho que é do Pará, não lembro que lugar que ele é do Pará. Aquele homem, Deus deu já revelações para eles tremendas. Aquele homem já foi até processado pelo que ele falou, que Deus falou. E tá aí acontecendo. Tudo que Deus deu na boca daquele homem está acontecendo. Tudo que Deus deu. E na época eu ainda falei, esse homem é do Senhor. Esse homem está sendo achincalhado, mas ele é profeta de Deus. Porque confirmava no coração, irmãos. Presta atenção. Presta atenção. Você pode denunciar, você pode falar do falso profeta? Pode. Não tem. Você pode denunciar sim, mas com respeito. Sabendo que você pode errar também. Tá entendendo? Irmãos, quem tá em pé, olhe para que não caia. Quem está de pé, olhe para que não caia. Fica o alerta. Tem aí, né, esse negócio que aconteceu com essa pastora aí, né?
É outro caso, né? Que o povo está se aproveitando para ganhar monetização, né? O povo está se aproveitando para ganhar likes, né? Presta atenção. Quem faz a justiça é o Senhor. Quem faz a máscara cair é o Todo-Poderoso. Agora, cuidado, sabe? Para não ficar fazendo disso comércio. Presta atenção. Cuidado, porque o que eu tô vendo aí é comércio puro. Tanto do lado como do outro. Exatamente, zombaria. Eu simplesmente saí desses canais, eu não quero saber, tá? Eu já avisei uma vez para essa pessoa que ele falava em línguas, né? Imitando os outros, né? Imitando os outros. Eu mandei um recado para o cônjuge e falei: avisa que Deus não está nisso, Deus não se agrada disso. Mas tá aí, né? Parou por um tempo, agora continuou. Não porque eu avisei, não, mas eu senti, irmãos, ontem, sabe, eu não vou estar ali comungando com quem está caindo. Sou sincero dizer para vocês, não. Falar dos pequenos de Deus, porque aquele rapazinho, ele é um pequeno do Senhor, tá? Ele é um pequeno do Senhor. Eu não vou compactuar com isso de espécie alguma. Tanto que se me mandarem live dele para eu ver, eu não vou ver, eu me nego a ver, porque ali já não vem mais do altar, ali já entrou em outro ritmo, você tá entendendo? E eu, meu irmão, tô querendo preservar a minha alma porque eu quero a vida eterna. Eu não tô dizendo para você que eu sou melhor que ninguém, e eu sou um péssimo exemplo, tá? Mas eu vou te dizer, eu tô cuidando da minha saúde espiritual, eu tô cuidando da minha vida, eu tô cuidando em buscar o Senhor de todo o meu coração, entendeu? Esse daí é outra coisa, né? Esse daí ele já tá explícito, né? Não precisa nem falar dele, que ele já tá explícito, né? E eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Cuidem das suas vidas. Cuidem da sua salvação. Não se deixe contaminar por esse tipo de coisa. Viu? Tá errado? Avisa o povo, olha, cuidado. Fica alerta. Observa o que está falando. Leia a palavra. Você quer desmontar um falso profeta, é você ler a palavra. Entendeu? Você vê a conduta dessa pessoa. Entendeu? Pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. E eu vou te dizer, dá para entender na internet quem é quem também, viu? Dá para entender sim. A internet é o mundo espiritual do capiroto. A gente está usando isso aqui porque nós temos que pregar a palavra de Deus. Tá entendendo? Mas isso aqui vai ficar só dele. Em breve, em pouco tempo. Então eu digo para vocês que Deus abra a mente dessa pessoa. E desse outro também, que tem esse outro aí que também faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Entenderam? E são duas pessoas que eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Não quero porque é triste demais. É muito triste. Mas vamos lá, né? Vamos preparar nossas vidas porque Jesus está às portas e não vai demorar. Hoje nós vamos falar a respeito de Balaão e a guerra dos medianitas, entendeu? A guerra dos medianitas. Ô Luciana, eu não vou falar quem é. Eu não vou falar quem é, minha irmã, tá? Eu não vou falar porque eu não quero fazer parte desse time, entendeu? Eu não quero fazer parte desse time aí. E agora, quando vocês verem, vocês vão entender tudo que eu tô falando. Só não entrem, escutem o que vocês quiserem escutar. Só não entrem na chocarrice que está sendo feita, entendeu? Só não entre na zombaria que está sendo feita, porque aquilo é pecado. E ele está levando as pessoas ao pecado. Presta atenção. Presta atenção. Mas vamos lá, né? Vamos então estudar hoje. Nós estamos estudando sobre as batalhas, né? Estudamos as vidas transformadas pelo poder do Espírito.
E agora nós vamos falar sobre as batalhas vencidas pelo poder da palavra. E hoje nós vamos falar sobre os israelitas lutam contra os medianitas. Israel se opõe contra os medianitas. Por que ele vai se opor? Se eu for ler tudo aqui para você, eu vou ler uns 20 capítulos, tá? Então eu vou fazer um resumo. A raiz desse resumo, entendeu? A raiz desse resumo está na pessoa de Balaão. Então, quem era Balaão? Quem era Balaão? Balaão era um homem que fazia parte, presta atenção, do reinado do faraó quando Moisés nasceu. Por incrível que pareça, Balaão era um dos, como é que chama? Dos consultores do rei, entendeu? Do faraó. Ele foi que deu a ideia de afogar as crianças no rio Nilo. Pra você ter ideia quem era Balaão. Isso está na Bíblia? Não, está no livro dos justos, no livro de Jazar. Aqui você encontra isso, ó, nesse livro aqui. Esse livro conta a história todinha, tá? Esse aqui. Então Balaão era um homem que ele tinha, presta atenção, ele tinha o dom da vidência. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Existem pessoas que nascem com dom de vidência. Entenderam? Existem pessoas que nascem com o dom de vidência. Esse dom de vidência, você escolhe para que lado você vai servir. Se é para o lado de Deus ou se é para o lado de Satanás. Se é para o lado da luz ou para o lado das trevas. Entenderam? Mas existem pessoas que nascem com o dom de vidência. É o que eles chamam de visão aberta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Isabel, é desse jeito aí, meu irmão. O mundo espiritual é incrível, é incrível. Deus deixou, tanto que fala os profetas e os videntes. Shalom, Eliane. Entendeu? Fala dos profetas e dos videntes. Entendeu? Então a pessoa escolhe para que lado que ela quer ir. Se ela quer ir para o lado da luz de Deus ou se ela quer ir para o lado das trevas. Entendeu? No lado nosso, eles chamam de visão aberta. No lado do espiritismo, eles chamam de médium. Entendendo como é que é? Mas essas pessoas, elas têm o dom. Nasce com elas o dom da vidência. Eu nunca tive, tá? O único dom que eu tenho é de falar demais, né? Aqui com vocês. E eu, às vezes, escuto Deus falar aqui comigo no meu ouvido. Quer dizer, aqui dentro, né? Na minha cabeça, né? Eu escuto Deus falar comigo, eu escuto a direção do Pai aqui dentro. É o único dom que eu tenho, mas nenhum. Como eu disse, eu tinha o dom de línguas, mas eu pedi para o Senhor tirar de mim. Eu pedi, porque eu fiquei com medo de pecar. Entendeu? De eu fazer coisa errada. E eu pedi, porque eu era menina ainda, eu tinha 13 anos de idade quando eu fiz isso. Não me arrependo. Não me arrependo. Tá? Esse Balaão, ele tinha um dom especial de amaldiçoar ou abençoar as pessoas. Entenderam? Os reis pagavam ele para amaldiçoar as outras nações. Incrível, né? Pagavam ele para fazer, abençoar e amaldiçoar. Ele era o influenciador de Faraó em tudo. Tudo que o Faraó fez de ruim, esse homem estava lá. Quando Moisés sai do Egito, ele passa por várias nações. E nessas nações, Balaão estava também sendo rei nessas nações. E Moisés já guerreia contra Balaão no período que ele sai do Egito e que ele chega a Midian, que ele casa com Zípora. Presta atenção nisso. Em torno de 10 anos ele leva para chegar em Midian. Nesse meio tempo, Moisés se torna rei em alguns lugares. E ele defende o povo daqueles lugares. Tá? Quando Moisés volta para o Egito, ele encontra, presta atenção, lembra que Moisés jogou a vara
no chão e a vara virou uma cobra? Tá lembrado disso? Lembra disso? Então, naquele dia, 2 bruxos também jogaram as cobras dele no chão. Como que é o nome deles? James e Jambres. Sabe quem eram essas 2 pessoas? Filhos de Balaão. Tá entendendo? James e Jambres eram filhos de Balaão. Moisés enfrentou os filhos de Balaão lá também. Tá? Presta atenção. Balaão. Agora Moisés sai com o povo do Egito. Presta atenção nisso. Ele sai do povo com o Egito, né? E vai guerreando, né? No meio do caminho. E agora Balaão é contratado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. Se eu for contar aqui, se eu for ler os detalhes, a gente vai muito longe. Eu quero chegar na guerra, tá? Então presta atenção. Ele é contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus intervém. Balaão é conhecedor de Deus. Balaão, apesar dele servir as trevas, ele conhecia o Deus de Israel. Ele tinha comunicação com o Deus de Israel. Você vai me perguntar como? Não sei. Nós vamos saber na eternidade. Mas ele era um homem que eu acredito que Deus tenha chamado ele, Deus tenha se feito presente perante ele, mas ele sempre renegou a Deus. Entendeu? Ele, pelo que dá a entender, porque a intimidade que ele tem com Deus é grande, ele fala com Deus, como os profetas, como Samuel. Ele fala, você lê aqui para você ver, entendeu? Leia aqui números que você vai entender o que eu estou falando. E ele, o que acontece? Deus fala para ele, você não vai amaldiçoar. Não sai da sua casa para fazer isso. Não vai amaldiçoar quem eu mandei abençoar. Mas na insistência de Balaque, Deus manda ele ir. E Balaão foi. Foi quando a mula falou com Balaão, né? A mula para diante dele, né? Se deita nos pés dele e ele bate na mula. E quando Deus vê ele batendo na mula, o anjo, ele vê o anjo. E o anjo dá ordem para ele não amaldiçoar. Bom, e Balaão ia receber uma fortuna. E Balaque fica muito bravo com ele, porque ele só abençoa o povo, abençoa. E Balaque fala para ele, escuta, mas eu tô te pagando uma fortuna para você amaldiçoar esse povo e você tá abençoando. Ele falou, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu não posso. E a coisa vai ficando tremendamente tensa. Presta atenção aqui, ó. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Ele era mestre em amaldiçoar e abençoar. Ele conhecia Deus profundamente. Irmãos, você tá vendo esse monte de gente aí, né? Que a máscara tá caindo? Pois é. Eles começaram conhecendo a Deus profundamente. Não se engane com isso. Só que eles viram que Deus, através do nome de Deus, de Jesus, eles conseguiam manipular as pessoas e tirar o din-din delas e fazer suas megas fortunas. Presta atenção, fica ligado. Todos eles tinham comunhão com Deus. Eles conhecem o Deus de Israel, eles conhecem o Deus da Bíblia. Por isso eles não são inocentes. Presta atenção para você ver aonde nós vamos chegar. Fica alerta. Balaão, ele era corrompido. Ele gostava de corrupção. Ele gostava de todo o dinheiro que era mal ganho, era com Balaão. Mas ele vê que não consegue amaldiçoar o povo. Mas para não perder o seu rico din-din, né, o seu rico dinheirinho que Balaque deu para ele, ia dar para ele, ele fala, olha, eu não posso amaldiçoar o povo, mas tem uma coisa que você pode fazer para que eles sejam amaldiçoados. Só existe uma coisa que esse povo pode ser amaldiçoado, é se eles quebrarem as regras que Deus deu para eles. Presta atenção, meu irmão, segura a onda aí para você pensar bem e não quebrar as regras do Senhor. Presta atenção. E Balaão, né? Balaão,
ensina Balaque como fazer para que os filhos de Israel quebrassem as regras e a maldição automaticamente viesse. Tá entendendo? E é onde nós vamos, quer ver, vamos passar aqui, Números 31:16, diz assim, ó. Presta atenção. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Presta atenção, eu só estou mostrando para você o que Balaão fez. Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse 2. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 14. Quer ver? Diz aqui, ó. Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Presta atenção. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que é do mesmo jeito, que os aborreço. Você viu o que Balaão fazia? Balaão ensinou Balaque a pôr tropeço no caminho dos israelitas. Que jeito que é o tropeço? Prostituição. Primeira prostituição. Um homem, presta atenção no que eu vou lhe dizer, um homem dominado por uma prostituta, ele come o pão da amargura. Um homem dominado pela mulher alheia, ele faz o que ela quiser. Sabe por quê? Porque existem espíritos malignos que se trançam entre eles. Existe o pecado da prostituição, que sai de um corpo e entra no outro, transferências de espíritos. Ruth, você tá ficando doida? Não, não tô ficando doida não, é a verdade essa daí. Todo adúltero é idólatra. Todo adúltero é idólatra. Ele vai para a idolatria. Ele cai no pecado da feitiçaria. O ato dele de prostituição já é um pecado de feitiçaria. Presta bastante atenção. Olha isso aqui agora. Agora nós vamos ler, nós vamos entrar agora em... Aliás, nós vamos entrar aqui primeiro, nós vamos entrar aqui em Números 25. Não, peraí, Números 25 não. Não, Números 25, sim, um pedaço. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Um homem prostituído, cegado pelo prazer da luxúria, ele faz o que a mulher pedir. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Presta atenção. A ira do Senhor se acendeu contra essa gente. E o negócio ficou feio. E aí começa a ser travada uma guerra daqui do 25 e vai desatar lá no 31. Você quer ver aqui, ó? Presta atenção, deixa eu pegar aqui. E falou o Senhor a Moisés, capítulo 31 de Números, dizendo: vinga os filhos de Israel dos medianitas. Os medianitas estavam envolvidos nisso também, tá? Estavam envolvidos nisso tudo. Vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido serás a teu povo. Moisés iria morrer. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os medianitas, para fazer a vingança do Senhor nos medianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Quem são os medianitas? São filhos de Quetura e Abraão, certo?
filhos de Quetura e Abraão. Não se esqueça que Moisés era casado com a medianita, tá? Assim foram dados dos milhares de Israel 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1.000, e eles e Finéias, filho de Eleazar, porque Finéias foi o que cortou a praga diante do povo. Ele matou um filho de Israel, que era um dos líderes, e matou a mulher medianita ou moabita que estava junto com ele. Presta atenção, foi aí que Deus estancou a praga no meio deles. Agora é a vingança, porque eles se juntaram àquela gente para fazer o povo de Israel pecar. Olha isso. E assim foram os milhares de Israel, entre 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1.000, e a eles a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos, com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Vai ouvindo. Mataram mais além dos que já foram mortos. Os reis do Medianitas, a Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos Medianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. O que Balaão foi? Balaão queria ficar para a semente, para a eternidade. Deus acabou com ele na guerra. Aquele que colocava pedra de tropeço ao povo de Deus, Deus agora destrói a vida dele. Porém, sempre tem um porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. Porém, o que é a falta de obediência, né? Terrível. Agora olha aqui, ó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, de que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação, 20.000 homens baixaram a sepultura por causa disso. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. Você vai falar assim, mas Ruth, Deus era cruel demais. Não, meu irmão, você tem que entender o porquê que Deus fez isso. Presta atenção. Existe um negócio, nós já fizemos até um grupo para estudar sobre isso. Existe uma coisa que se chama telegonia. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Alguém aí pode me dizer se já ouviu falar em telegonia? Só para eu saber, para eu poder ver se eu explico ou não. Veja, quem não sabe o que é telegonia, coloca assim, não, por favor. Para eu explicar para você por que Deus mandava matar. Boa noite, Charles. Você sabe, né, pastor, o que é, né?
Vocês sabem o que é telegonia, não precisa explicar, né? A Luciana não sabe, não? Tá. Quem mais não sabe? Joelisa sabe? Não, não sabe. A Tatiana não sabe. A Val sabe. A Val estudou, né, Val? Nós estudamos junto, né? Então tá. Então eu vou explicar o que é telegonia. Presta bastante atenção. As mulheres, por que as mulheres não devem se prostituir? Porque as mulheres não podem se prostituir. Porque Deus condena tanto a prostituição. Porque é o seguinte, quando você tem um relacionamento com um homem, dentro de você, o carimbo DNA dele fica dentro do teu útero. Ele fica nas paredes do teu útero. Se você tiver um relacionamento com 70 homens, 70 DNAs diferentes vão ficar na parede do teu útero. Tá entendendo? O que vai acontecer? Por exemplo, você viveu uma vida, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né? Mas de repente você acha um homem que é com aquele que você vai casar. Você já ouviu falar que tem homens que tem, o casal tem uma criança, mas a criança sai com cara de japonês, ou sai negra, e não é a cara daquele do marido. Aí o marido fala, meu Deus, ela me traiu, só pode ser isso. Só pode ser isso. O que ele faz? Faz o teste de DNA. O teste de DNA é dele. Mas ele tem também o DNA do outro. Ele pegou o DNA do outro. Essa criança, ela vai ter problemas. Porque dentro dela está inserido vários DNAs. Por que você acha hoje que as crianças têm problema de... como que é? Problemas mentais. Boa noite, Aline. Problemas mentais, elas têm problemas de raciocínio. Elas têm problemas que elas não conseguem parar. Elas são, que eles chamam TDA, né? Sei lá como é que é o nome que chama hoje aí. Aí enfia Rivotril nas crianças, enfia isso, enfia aquilo nas crianças, Ritalina, né? Enfia um monte de coisa nas crianças. E as pessoas não... É TDAH, né? TDAH. E as pessoas não entenderam que essa criança, o que ela tem, são múltiplas personalidades. Dos múltiplos DNAs que tem no útero daquela mulher. Boa noite, Tássia. Estão entendendo, meus irmãos? Presta atenção. Então, o que acontece aqui? Deus precisava de um povo limpo, de um povo separado. Balaão ensina eles a se prostituírem com mulheres que tinham DNAs dentro do corpo delas. Essas mulheres não podiam permanecer. Não, porque ia corromper toda a geração que Deus estava preparando para Jesus vir. Vocês estão entendendo? Por isso você tem que orar, você tem que clamar, para que você não entre na prostituição. Porque Deus abomina a prostituição, o adultério. Deus abomina. Então, meu irmão, o seu útero é um registro de tudo que você teve na vida. Entendeu? O seu útero é um registro. Se você tem um homem só, um marido só, os teus filhos vão ser perfeitos. Os teus filhos não vão ter, vamos colocar assim, né? Hoje nós temos alguns fatores externos, né? Que nem as picadas, né? Que as criancinhas levam, aquela coisa toda, né? Que ocasiona muitas coisas. Mas o DNA é puro. Entenderam? O DNA é puro. Hoje, quando você vê que as crianças não têm mais raciocínio, que elas pegam um fuzil, e elas acham que o mundo é ali, é aquilo, aí você fala assim, mas é que elas aprenderam a ser assim. Além de aprender, meu irmão, elas também têm confusão mental, por causa dos inúmeros DNAs que elas são submetidas na gestação. A senhora é maluca. Não, meu irmão, eu não sou maluca. A ciência comprova isso. Não sou eu que estou falando. Eu tenho vários e vários relatos sobre tudo isso daí. Entendeu?
Então eu só te digo uma coisa: preserva teu corpo, obedece a palavra. Quando Deus deixou para nós obedecermos a sua palavra, é para nos guardar do que acontece. Tem um ditado que diz assim: Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. O teu corpo tem natureza, ele está na natureza. E Deus deixou o teu corpo para que, se você errar, ele não vai. Ele não vai, irmão. Como é que diz? Ele vai ter reação. Então aí você vai falar assim: mas irmã Ruth, eu me converti, como é que fica? Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, arrependimento genuíno, verdadeiro. Arrependimento genuíno, verdadeiro. Presta atenção. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na transformação desse útero. Eu creio. Eu creio. Mas nós não podemos errar. Você aceitou a Cristo? Então obedeça. O que nós tiramos de resumo disso daqui? Das nossas vidas. Cuidado, meu irmão, para você não pôr pedra de tropeço na vida do outro. Entendeu? Exatamente, a Sara Shiva fala sobre isso. Ela fala também sobre isso. Presta atenção, meu irmão. Presta bastante atenção. Não ponha tropeço para o teu irmão errar. Isso também é pecado. O que aquele homem fez ontem, naquela live, todo mundo debochando, todo mundo rindo, contra um servo de Deus pequenininho, que traz a palavra de Deus como é. É um profeta do Senhor de verdade. Aquilo ali ele está fazendo os povos errar. Tá que nem Balaão. Tá igualzinho Balaão. Falando em línguas, rindo das pessoas que falam em línguas. Eu nem repito o que ele falou ontem. Eu nem repito. Porque aquilo ali, meu irmão, aquilo ali é espírito de Balaão. Aquilo ali é espírito de Balaão. Engraçado que eu nem lembrava que hoje ia sair isso daqui. Bate muito com aquilo que eu vi ontem. Aquilo é espírito de Balaão, fazendo o povo errar, porque aquele povo todo está em pecado, dando risada do pobre, do servo do Senhor. Ah, irmã Ruth, mas a língua que ele falou foi brincadeira. Meu irmão, não se brinca com coisa séria. Não se brinca com coisas espirituais. Não se brinca. Quem está de pé, olhe para que não caia. Você está de pé? Então se segura, meu irmão. Se segura, porque para cair é um passo. Para cair é um passo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos cubra debaixo do seu sangue. Que nós não venhamos a ser como Balaão. Olha o que esse povo passou. Olha o que esse povo, o que Deus precisou fazer para limpar o povo. Mais de 20 mil caíram. Entendeu? Eu não consigo mais, Josi. Eu não consigo, sabe? Eu já faz um tempo que eu às vezes eu assisto porque me mandam as lives, mas sabe, me dá uma coisa ruim. Tem alguma coisa estranha ali, tá? Ontem eu vi tudo. Ontem eu sinceramente eu cortei de uma vez. Cortei de uma vez. Ontem eu me desinscrevi de todos os canais de Telegram, de tudo que tinha, Instagram, tudo que tinha, eu desinscrevi de tudo. Graça e paz, Andréia. Então eu te dou uma orientação, meu irmão. Quando você vê esse tipo de coisa, clama ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim para que eu não seja contaminado com as palavras dessa pessoa. Deus está colocando à tona tudo que está acontecendo, tá? Porque as máscaras vão cair, a máscara dos falsos profetas vai cair, vai. Mas deixa que Deus derruba. Não precisa eu perder meu tempo aqui para falar, tá? Não precisa eu perder meu tempo, paz, Veninha, aqui para falar. Sabe por quê? Porque nós temos mais o que fazer, preparar as nossas vidas para a vida eterna. Jesus está prestes a voltar. Irmãos, está mais rápido do que você possa imaginar. A volta de Cristo está mais rápida que você possa imaginar. Agora eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo em criticar os outros? Não. Não. Eu posso até te avisar. Cuidado, fica alerta, fica esperta.
Entendeu? Exatamente, Charles. Ele é o juiz, ele sabe o tempo de fazer a justiça. Então fica na mão dele. Eu posso até comentar aqui com vocês, mas na seriedade, não na bizarrice, na chocarrice, sabe? Na zombaria. Não, nisso não. Nisso não. Posso comentar, irmãos, tá vendo o que está acontecendo? Cuidado, fica alerta. Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão. Abre teus olhos. Alerta, meu irmão, alerta. Entendeu? Então fica bastante com atenção para você não ser pego no que eu vi ontem. Aquele povo todo daquele chat, mais de 400 pessoas no chat, zombando do servo do Senhor, ainda fazendo como em línguas, falando. Olha, que coisa triste, que coisa triste. Entendeu? Então eu digo para você, obedeça a palavra do Senhor. A nossa missão hoje é estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso, é estar sob as asas do Altíssimo. Presta atenção, meu irmão, não caia nos enganos de Balaão. Não caia nos enganos de Balaão. Fica alerta, meu irmão. Os Balaões estão por aí, tentando levar o povo dele para o inferno. Entendeu? Permaneça na simplicidade da palavra. Permaneça firme com Cristo. Não importa o que façam por aí fora. Você se mantenha firme. Você se mantenha diante do Pai. Se mantenha naquilo que o Senhor mandou. Limpa as tuas vestes, porque a volta de Cristo está próxima. E no céu não vai entrar zombadores do povo de Deus. Ainda que seja povo de Deus, não vai entrar, meu irmão. Eu sinto em dizer para você, não vai entrar. Se não se converter, paz, Aline, se não se converter, não entra no reino dos céus. E exatamente, Charles, obedecer é melhor do que sacrificar. E rebeldia, meu irmão, é pecado de feitiçaria. Entenderam? Vamos orar então, vamos clamar ao Senhor, né? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Dura para sempre. Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui tá muito quente. Então, a orientação do Senhor para nós é essa. Não entrem nos erros de Balaão. Não entrem nos nos conselhos de Balaão. Fiquem firmes nos conselhos de Jesus. É lá que você tem que estar firme. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, por esse momento, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus verdadeiro, um Deus de justiça e um Deus que não brinca com o seu povo, e o Senhor também não gosta que o seu povo brinque, mesmo que a outra parte esteja errada. Nós temos que levar a Tua palavra a sério. Nós temos que levar as exortações a sério. Nós temos que levar as admoestações a sério. Nós não podemos brincar. Nós não podemos fazer os outros fazerem zombaria daquilo que é espiritual. Ainda que seja até falso. Mas eu não posso, porque no meio dos falsos tem os verdadeiros. Pai, eu te peço por essa pessoa em questão que eu falei aqui hoje, que a Tua mão esteja lá falando com ele, que ele se recomponha do que ele está fazendo, dos erros que ele está praticando, do mal da espada que está sobre a cabeça dele. Ali tem espada de maldição sobre a cabeça daquele homem. Que a Tua mão esteja presente ali, que o Senhor dê visões na noite para ele, que ele possa, Pai, rever a vida dele. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pelo Teu povo. O Teu povo que se encontra na Tua
presença, buscando a tua face para mudar as suas vidas para a breve volta de Jesus, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, mas que nós venhamos a estar diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, e ouvirmos a trombeta soar o nosso nome. Eu te peço, Senhor, pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal, pela Clara e sua família lá na França, pelo pastor Vitor, a pastoração lá na Inglaterra, pelo Alexandre, a Simone, os filhos, pela Luciana, sua família, as filhas da Inglaterra, pelo Juliano e a Meire, a sua família, pela Aline, a sua mãe, pelo Rendel e a Berenice. Senhor, tem misericórdia daquele rapaz. Pela Suzana e seu filho, pelo Denildo, pelo pastor Luiz, pela Fernanda, pela Cleide, pelo Alberto, pela Mari e o Antônio lá no Rio Grande do Sul, pelas 3 Andréias. Eu não queria falar o sobrenome, né? Mas Brown, Medeiros, Coelho, pela Joelma, pela Arlinda, pela Marta Valéria, pela Larissa, pela Rose, pela Isabel, pela Dani e sua família, pela Eriedna, pelo Daniel, pela salvação da vida do Daniel, dos filhos, em nome de Jesus, pela Patrícia, pela Fatinha, pela Sara, pela Aline Cristo, Aline Grupita, pela Aline Franciele, pela Viviane, pela Jaque e a sua família, com aqueles doces maravilhosos que ela faz, que a tua mão esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pela Mônica, pela Estela, pela Dani Cristina, pela Fernanda Garrido, pela Rudineia, pela Celeste, pela Carol, lá do Rio Grande do Sul, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Tatiana, pela Rose, eu falei, não lembro se eu falei, tem a Rose, pela Leninha, em nome de Jesus, que a tua mão, Pai, esteja sobre, tem o Charles também que está aí, que eu não lembro o nome de todo mundo, irmão, se eu não anotar, eu não lembro o nome de todo mundo, mas o Senhor sabe quem está aí, o Senhor sabe de todos aqueles que escutam a live depois. Eu estou orando porque o Senhor tem me despertado para orar por esses nomes. Já falei o nome de todos esses, já falei. Que a tua mão, Pai, esteja sobre a vida dos nossos irmãos. Que a tua mão esteja nas suas vidas espirituais, na sua vida material, no seu corpo físico. Falei da Suzana já, do filho dela também. O corpo físico. Que a tua mão de poder, Pai, esteja sobre eles. Que a tua mão, Senhor, venha abençoar. Valmira, eu falei seu nome, não falei? Falei, né? Que a tua mão, a Tatiana, eu falei, né? Falei. E que a tua mão de poder, Senhor, venha estar sobre cada um de nós. Que esse grupo, Senhor, falei da Isabel, tá aqui. Eu não estou querendo colocar muito sobrenome, tá? Não. Mas eu falei o nome desses daí, já falei, tá aqui anotado. Que a tua mão de poder, Senhor, esteja sobre cada um. Que o teu poder, Senhor, se acampe. Que sejamos curados, física e espiritualmente. Que nós possamos estar cada dia mais firmes nas pisadas de Jesus, caminhando para a nova Jerusalém. Te agradecemos, Senhor, por tudo e te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou cantar aqui um corinho que eu lembrei agora, não sei se vocês conhecem. Diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não impede a mim.
Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, não deixa que ninguém te impeça a caminhada para Canaã. Entendeu? Não deixe que ninguém impeça a tua caminhada para Canaã. Cuidado. Cuidado. Não deixa nenhum Balaão entrar na tua vida e colocar conselhos nos teus ouvidos, achando que é tudo bonitinho, tudo uma festa. Não, irmão, nós não estamos em tempo de festa. Nós não estamos em tempo de festa. Nós estamos em tempo de consagração. Nós estamos em tempo de cara no pó. Entendeu? Vestir de saco e cinza. Não é tempo de rir. Não é tempo de rir da desgraça alheia. Presta atenção, meu irmão. Deus não suporta quem ri da desgraça alheia. Principalmente daqueles que um dia estiveram nesse caminho. E que por cargas d'água se desviaram do caminho porque o Balaão veio fazendo ele tropeçar. E ele tropeçou e apresentou Mamon para ele. Apresentou Mamon para ele. E ele está envolvido tanto com Mamon que ele usa o nome de Deus para que Mamon seja glorificado. Tá entendendo? Mas mesmo assim, Deus não deu autorização para ninguém rir. Deus não deu autorização para ninguém fazer zombaria. Deus não deu autorização para você rir da desgraça do teu irmão. Quem está de pé, olhe para que não caia. Presta bastante atenção. Coloca a tua vida no altar. É tempo de chorar. O tempo agora não é de rir. É tempo de chorar. A alegria do Senhor não é a alegria do mundo. A alegria do Senhor não é zombaria. A alegria do Senhor é genuína. Sabe qual é a alegria do Senhor? É aquela que você gruda no ombro do teu irmão. Tá entendendo? E fala, meu irmão, vamos embora, vamos. Um pega no braço do outro e vamos chorando e gemendo, mas nós estamos caminhando para Canaã. Entendeu? Caminhando e gemendo, nós vamos para Canaã. Com a alegria dentro do coração, porque ele vai enxugar as nossas lágrimas. Mas não é agora que ele vai enxugar as nossas lágrimas. É depois, quando nós estivermos na Canaã celestial. Tá entendendo? Então presta atenção, meu irmão. É tempo de chorar com os que choram. Tá? Não ria da desgraça do alheio. Não ria, meu irmão. Até do falso profeta, não ri dele não. Não ri, não ria. Tenha misericórdia, tenha pena. Tá errado? Nós anunciamos o que tá errado, sim. Mas dentro da misericórdia do Pai. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, fica alerta. Mas dentro da contrição do Senhor. Porque o coração de Deus chora. Sabe por quê? Porque são almas que se perdem. Tá bom? Tá, então vamos caminhar para Canaã, né? E exatamente, orar até pelos inimigos, pastor. Exatamente isso. Tá? Então coloca a tua cara no pó. É tempo disso. Tá? É tempo de esfregar o nariz no chão e clamar ao Senhor por misericórdia. Tá? E a palavra de Deus diz que aquele que salva o irmão, tá? Como é que cobre uma montanha de pecados. Entenderam? Essa pessoa em questão, eu já mandei o recado para ele já há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás eu mandei o recado que não fizesse zombaria do povo de Deus, que não fizesse imitação das línguas do Senhor. Tá entendendo? Que não fizesse. E a pessoa em questão ainda me respondeu, eu estou na frente dele passando o seu recado para ele. Tá entendendo? Então tá devidamente avisado. Tá? Então, meu irmão, fica alerta. Fica alerta. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.